desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um. Estamos aqui para mais um momento de oração, de intercessão, de clamor, mais uma madrugada de busca pela presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. E antes da gente ler aqui 2 versículos, eu quero deixar aqui os meus parabéns, minhas felicitações aos pais e às famílias que hoje, daqui a pouco, ao amanhecer do dia, podem comemorar, podem se alegrar, os filhos que honrarão aos seus pais nessa data tão especial. Que Deus abençoe a cada um e que essa alegria permaneça entre vós. Mas também preciso deixar aqui minha solidariedade, meu respeito pelas famílias que não podem comemorar, pelas famílias cujos pais já não estão presentes nesta vida, porque já partiram. Minhas condolências aos filhos que hoje não têm os seus pais para lhes prestar alguma homenagem. Meu conselho aos filhos que têm os seus pais, mas não o respeitam, não os valorizam e não reconhecem a dádiva de se ter um pai. Também minha compreensão e meu desejo de que filhos que sentem a ausência de um pai, meu conselho e minha palavra para você é: você tem um pai, o Senhor, Ele supre todas as ausências, e que a presença do Senhor venha alegrar o seu coração nesse dia, para a glória do nome do Senhor. Que todas as famílias estejam debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos meditar aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 5 e verso 12. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel liderava os filhos de Israel em Mispa. Verso 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. É uma palavra de fé, é uma palavra de alguém que tem intimidade com Deus o suficiente para declarar isso aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. A convicção da ajuda, do socorro, a convicção, a certeza de que Deus chegará no momento certo, ou Deus está sempre no momento
que nós mais precisamos, ainda que, dependendo da situação, nós humanamente não conseguimos compreender e muitas vezes não enxergamos a presença de Deus em determinadas circunstâncias da vida. Afinal, somos um tabernáculo humano. Somos templo do Espírito Santo porque Deus é misericordioso e bom. Mas muitas vezes esse corpo humano, essa natureza humana, restringe a nossa visão a respeito de Deus em muitas situações. E aí não compreendemos, aí acabamos questionando Deus em muitas coisas. Em alguns momentos da nossa vida vamos querer culpar a Deus pelos infortúnios, pelas perdas e danos, pelos prejuízos, e ficamos de alguma forma, por causa da nossa natureza humana, buscando algumas saídas. E é muito difícil buscar a presença de Deus em momentos, em circunstâncias adversas. Mas aqui quando Samuel exorta o povo de Deus ao arrependimento, é porque o povo havia se desviado daquilo que foi determinado por Deus. Deus havia dito há muito tempo atrás, por intermédio do ministério de Moisés, que o povo de Deus, o seu povo, jamais poderia se misturar com outros costumes, com outras nações, e jamais poderia prestar adoração a outros deuses. Mas aqui nesse momento, o povo de Deus havia se misturado a outros deuses, irritando ao Senhor com as suas idolatrias, com as suas abominações, que aprenderam com as nações cujos deuses eram estranhos e reprováveis e reprovados pelo Senhor Deus. E aqui o povo estão assim servindo, querendo servir a Deus e trazendo costumes estranhos para aquilo que feria a santidade de Deus, os preceitos de Deus, as ordenanças de Deus para o seu povo. Enfim, é nesse momento aqui que Samuel, como profeta de Deus, como homem escolhido por Deus para aquele tempo, ele vai exortar o povo ao arrependimento. Então, aqui ele vai dizer assim: arrependam-se, né, e se reúnam em Mispa, e lá eu orarei por vocês ao Senhor. Então a situação estava tão crítica que precisava de alguém interceder por eles ao Senhor, alguém que tivesse acesso, alguém que tivesse intimidade, alguém que tivesse uma conduta diante de Deus. Porque quando a gente vai interceder por alguém, a gente se coloca numa situação em que nós vamos falar por aquela pessoa diante de alguém. Então aqui Samuel vai interceder, vai orar por esse povo aqui e vai conversar com Deus a respeito do povo. E é isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso compromisso com Deus, o de orar, o de interceder, o de chegar no momento em que mais se precisa. Então aqui a situação espiritual do povo era caótica, né? Era difícil. E eles precisavam retornar imediatamente à presença de Deus. E aí eles reconhecem lá
Em determinado momento eles reconhecem que pecaram contra o Senhor, né? E aí Samuel vai e ora pelo povo, intercede ao Senhor pelos filhos de Israel, e aí ele vai decretar, determinar, vai marcar aquele momento em que Deus traz uma ajuda para o seu povo. E ali ele vai declamar, ele chama aquele lugar de Ebenezer, que em hebraico significa pedra de ajuda. E ali ele vai erigir essa pedra para marcar o local onde Deus ajuda o seu povo a derrotar o seu inimigo, que naquela circunstância eram os filisteus. E é naquele lugar onde Samuel vai erigir essa pedra e declarar que até aqui, ou seja, até ali, até aquele momento, aquele lugar, outrora, no passado, havia sido um local, um cenário de derrota para o povo de Deus. Eles haviam sido derrotados pelos filisteus anteriormente. Mas agora no mesmo local onde ocorreu derrota, agora Deus chega com o socorro para que o povo tivesse vitória sobre os seus inimigos. Então, nesse momento, eu quero compartilhar exatamente isso aqui. Estamos vivendo momentos adversos. Toda a terra tem vivido momentos adversos. Mas nós, eu, você e todo o povo de Deus que conhece a palavra de Deus, aqueles que não conhecem, mas ouvem, aqueles que foram evangelizados, aqueles que nós compartilhamos bênçãos, testemunhos, até mesmo a palavra anunciada, pregada, sabemos que o único socorro só pode vir do Senhor. Foi isso que o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, aqui, no lugar onde houve derrota, opróbrio, humilhação, vergonha, foi o lugar onde Deus, com a sua ajuda, mudou a história. Então, aquela marca de derrota agora tornou-se um marco na história do povo de Deus. Por quê? Houve primeiro reconhecimento das coisas erradas que eles faziam. Agora eles se arrependem. E mediante o arrependimento do povo e a intercessão de Samuel, Deus vai ouvir. Toda vez que alguém se arrepende, toda vez que há um arrependimento genuíno, verdadeiro, Deus, ele aceita. Não é um arrependimento fingido. Eu me arrependi hoje, mas não tem problema, acho que amanhã eu posso praticar a mesma coisa. Porque Deus é bom, vai me perdoar e eu vou continuar errando, todos os dias vai errando e vai pedindo perdão, mas não há um arrependimento genuíno, verdadeiro. A pessoa se acostuma a errar e depois é uma coisa assim que não tem muita explicação para isso, mas a pessoa se acostuma. Não há um arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro me lança aos pés do Senhor. O arrependimento verdadeiro me faz
mais próximo de Deus, para uma vida melhor, para ser uma pessoa melhor e para ter uma vida reta, digna diante do Senhor. Então aqui, o que eu quero compartilhar com os amados irmãos? A ajuda do Senhor. Eles estavam nessa época com esse problema. O problema deles era o erro deles e eles tiveram que se arrepender. Mas eu quero compartilhar esse momento de socorro de Deus. E toda vez que alguém se propõe a orar, a interceder, como fez o profeta Samuel aqui, ele sabia que o povo estava errado, afastado da presença do Senhor, mas ele se levantou como profeta, se levantou como sacerdote para que o povo tivesse uma oportunidade. Nós precisamos ter essa mesma atitude que Samuel teve. Você pode ser um Samuel de Deus no seio da tua família. Você pode ser um Samuel de Deus no meio do teu povo. Você pode interceder, você pode clamar pelo que está doente, você pode orar por aquele que está longe dos caminhos do Senhor, você pode interceder por pessoas em situações adversas, porque esse é o papel nosso diante de Deus e dos homens, que nós oremos uns pelos outros, que nós venhamos ser um Samuel de Deus, onde há necessidade de clamor, de oração, de intercessão, que nós venhamos a praticar o amor, não assim, nessa descrição de amor que está sendo tão pregada no presente século, mas uma atitude verdadeira, como aquela do bom samaritano. Porque falar de amor, discursar sobre amor, é fácil. Estamos numa época que a informação é muito multiplicada. É só copiar e colar e compartilhar descrição de amor. Mas amor na prática é diferente. A gente aprende com o bom samaritano que amor pelo próximo vai muito além de barreiras, vai muito além de sentimentalismo, vai muito além de preconceito, vai muito além de coisas humanas, né? O bom samaritano, ele vai com a sua atitude, ele vai mostrar as falhas da religiosidade. Quando a religiosidade me pede de ter uma atitude que Deus espera de mim em amor pelo meu próximo. E o que estamos vivendo hoje é totalmente o contrário. Mas aqui Samuel vai pegar a situação espiritual do povo, vai trazer para a sua responsabilidade e vai até Deus, conversar com Deus, com o Todo-Poderoso, sobre o povo que precisava de uma oportunidade. O bom samaritano, ele vai pegar aquela pessoa que precisava de socorro, vai cuidar das suas feridas e vai colocar sua responsabilidade por aquela vida nos seus ombros e ele vai cumprir o seu propósito naquela circunstância.
porque a atitude que se esperava era naquele momento. O sacerdote passou, não se importou com aquele homem largado, ferido, à beira do caminho. O levita passou, mas também não se condoeu, né? Talvez não faz parte do meu culto a Deus parar para ajudar alguém que eu não conheço. Talvez tenha sido esse o pensamento daquele sacerdote. Talvez ele estivesse tão focado no exercício da sua função sacerdotal. Talvez o levita estivesse tão preocupado em apresentar o seu melhor louvor no templo que não teve uma atitude que se espera de alguém que professa uma fé em Deus. E aqui é o que eu quero dizer. Espere a ajuda e o socorro do Senhor. Espere que Deus venha marcar a sua vida naquilo em que mais derrota você pode ter sofrido. Onde houve mais dor é onde Deus pode gerar alegria. Onde houve mais feridas é onde Deus pode trazer refrigério. Onde houve situação de vergonha, de humilhação, de desonra, é onde Deus vai chegar para mudança de história, para mudança de vida, para mudança de cativeiro, para mudança de situação, porque Ele tem o poder nas suas mãos. E aí Isaías vai dizer, inspirado pelo Espírito de Deus, que operando Ele, quem impedirá? Deus chegando com o socorro que você precisa, Deus chegando com a solução que a tua vida pede, que a circunstância necessita de uma intervenção da parte de Deus, agindo Deus nessa circunstância, nessa situação, quem o impedirá? Agindo Deus. Ou seja, quando Deus começa a fazer, quem é que pode chegar e impedir ou parar o que ele já começou a fazer? Ninguém. Porque o momento de Deus está chegando. Houve um momento de fracasso do povo de Deus aqui. Mas houve um momento de misericórdia de Deus pelo seu povo através de um profeta que não se conformou com a situação de decadência espiritual. Eu quero chamar a atenção minha, primeiramente, porque a palavra é uma espada de dois gumes, né? Chamar a atenção para isso aqui. Um profeta que, pela sua atitude, levou o povo a um arrependimento perante o Altíssimo Deus. Um samaritano que não se dava, de quem não se esperava nada, mas que fez tudo por alguém que talvez não tivesse chance de se levantar da sarjeta. E você pode ser, e você pode ter essas duas atitudes. A de profeta de Deus, onde Deus te colocou, e a de bom samaritano, por onde você passar, para que vidas sejam alcançadas, para que Deus tenha ocasião, oportunidade de, através da minha e da sua vida, fazer acontecer milagres em muitas vidas, para a glória do nome do Senhor.